Temos na linha o jurista Modesto Carvalhosa para falar sobre as manifestações desse domingo. Boa tarde, professor Carvalhosa. Tudo bem com o senhor? É um prazer recebê-lo. Igualmente. Como é que o senhor está analisando essa manifestação? Bom, a manifestação é muito de apoio ao governo Bolsonaro. Ela tem uma conotação de apoio ao governo, né? Com todas as decorrências disso, que são realmente as questões de fundo que estão sendo discutidas no Congresso, que é a reforma previdenciária, a questão também da proposta de projeto de combate ao crime organizado. Mas eu acho que está tudo bem, está muito pacífico, eu estou gostando de ver, não estou vendo nada de excessivo. Eu acho que é uma manifestação muito positiva dentro da democracia brasileira. Professor, boa tarde, a Vera Magalhães. Oi, Vera. As reportagens dos jornais hoje mostram o início de discussões no parlamento de temas como a instituição do recall no sistema político brasileiro, alguma espécie de discussão de parlamentarismo, semipresidencialismo. O senhor acha que tem ambiente para se discutir mudanças de cunho político, de uma reforma política a essa altura? Ou que isso é uma reação do parlamento a algo que ele considera ser agressão ao seu papel, a sua importância? Não, Vera, a reforma política ela tem que ser muito mais ampla e no sentido de acabar com os privilégios que são a própria estrutura do Estado brasileiro, né? Essas ideias de recall para presidente, não reeleição e tal, é um tipo de vamos dizer assim, de retaliação que o Congresso ameaça fazer junto ao presidente da República. Quer dizer, o que o Congresso se coloca esses 4 meses é não tendo nenhuma ligação com a sociedade. Ele se confronta com a sociedade. O Congresso Nacional é uma coisa que está confrontando e peitando a própria sociedade brasileira, não é? Nesse sentido de não aprovar, por exemplo, de tirar do Moro a COAF, peitando a sociedade. Mostra que o Congresso Nacional não representa a sociedade brasileira. Ele representa os seus próprios interesses daquela Brasília, que é um lugar isolado completamente do Brasil, em que as pessoas realmente estão ali, os congressistas, para defender os seus próprios interesses de poder e não de representação. Portanto, essa ideia de recall é uma ideia de retaliação, uma ideia de confrontação com a sociedade e com o próprio governo, mostrando a falta de seriedade do Congresso Nacional realmente na questão de estudo e aprovação das medidas absolutamente necessárias à mudança da estrutura de poder do Brasil, né? Professor, o senhor é um homem da justiça e o que a gente acompanha durante todos esses protestos pelo Brasil é um grande apoio ao ministro Sérgio Moro, inclusive em Brasília, com um corpo de super-homem, a cara de Sérgio Moro, ele que nas últimas 2 semanas acabou tendo algumas derrotas do Congresso Nacional. O senhor mesmo cita a questão do COAF, mas eu pergunto, o senhor acha que ele pode, de uma certa maneira, ficar isolado dentro do próprio governo, ou ele tem sempre uma pauta que é importante para o Brasil? Ele tem um apoio diretamente do povo brasileiro. Ele não tem apoio do Congresso e no próprio governo. Eu tenho a impressão que existem lá divisões. Por exemplo, o líder do Congresso, o Fernando... Como é que é o nome dele? Bezerra Coelho. Fernando Bezerra Coelho, esse jeito é completamente contra as medidas de combate à corrupção, não é mesmo? Porque ele está implicado até a última raiz de cabelo nesse negócio de corrupção. Então, você vê, o próprio líder do governo... Professor, mas ele foi escolhido pelo presidente, né? Não foi imposto. Pois é, mas você veja aqui, que contradição. O que está se perguntando é se existe uma coerência dentro do governo a respeito desse apoio. Ou a coerência que existe é do povo brasileiro de apoio. No governo, a presença desse Fernando Bezerra demonstra que existe ali uma certa sabotagem interna, uma quinta coluna dentro do próprio governo com referência às propostas do Moro, né? E aí também em outros setores, talvez. Portanto, a coisa é muito fluida com respeito a esse pacote anticrime, e eu acho que o povo precisa continuar a ir às ruas para apoiar decisivamente essas medidas que estão no interesse profundo de todos os indivíduos no Brasil, de toda a coletividade brasileira. Se nós não combatemos o crime organizado de uma maneira racional, ou que não podemos mais continuar
um país dessa insegurança que nós temos hoje em dia. Agora, a professora Denise, quem está falando, levando-se em conta a questão da tramitação da reforma da Previdência, o senhor não vê uma inabilidade da base do governo em relação a isso, o fato dela não ter tramitado com maior rapidez, especialmente na CCJ? O senhor mesmo falou que o governo cometeu alguns equívocos, mas a gente vê embates até com o líder do governo. Nós tivemos problemas sérios aí quando Paulo Guedes esteve na CCJ, por posicionamento, por uma questão inclusive dos mecanismos lá de operação das sessões. Como é que o senhor analisa essa situação? Eu acho que o Paulo Guedes, ele tem uma linguagem de Congresso, viu? Ele é um homem surpreendente, porque ele, da primeira vez, que fala uma linguagem igual dos congressistas, ou seja, tem uma grossura absoluta, né? Porque os congressistas não têm nenhuma decoro. E ele também rebate a falta de decoro na mesma intensidade e tem conversado bem. Eu acho que ele tem sido um bom interlocutor no Congresso, mais do que aqueles ministros que nós tínhamos antigamente, no tempo de Fernando Henrique, que eram homens de altíssimo nível intelectual, mas não tinham essa relação que ele tem com o Congresso. Eu acho que ele vai conseguir alguma coisa na base exatamente da sua própria personalidade, que é muito do nível do pessoal que está lá dirigindo hoje o Parlamento brasileiro. Professor Carvalhosa, o senhor tem sido bastante atuante nas críticas ao Supremo Tribunal Federal, inclusive assinando pedidos de impeachment de ministros do Supremo. A gente deu aqui a cronologia do surgimento dessa manifestação. Inicialmente havia uma revolta muito grande em relação à derrubada da CPI da Lava Toga, a indicação para que fosse difundida nas redes sociais a hashtag STF Vergonha Nacional, todos na rua. Depois a gente viu que acabou prevalecendo uma outra pauta em defesa da reforma da Previdência, em defesa do pacote anticrime. Mesmo assim, a gente vê alguns cartazes contra o STF. O que a população pode fazer de positivo nesse combate a tudo aquilo que o senhor considera errado e abusivo no Supremo Tribunal Federal? Nós precisamos, a população brasileira, a sociedade brasileira, continuar a criticar, a continuar a apoiar, inclusive no Senado Federal, a discussão no plenário desses pedidos de impeachment. Há vários ministros do Supremo Tribunal Federal que não têm absolutamente legitimidade para de continuarem. Eles fugiram a todas as regras de legalidade e legitimidade que deveriam ter nos seus votos individuais ou no plenário do Congresso, do STF. Portanto, o povo brasileiro tem que continuar a pressionar o Senado para esse novo presidente, Alcolumbre, que parece mais velho do que o próprio Sarney. Esse homem, ele nasceu velho, é um novo Sarney, esse Alcolumbre. Que ele coloque no plenário a discussão se vai haver encaminhamento ou não desse pedido de impeachment. Ele bloqueia. A vontade do povo brasileiro é de que haja a discussão no Senado desses impeachment. Ele, Alcolumbre, impede que haja essa discussão no Senado. A mesma coisa a questão do Lava Toga, que ele também impede e sabota completamente a instituição dessa CPI. Portanto, a única maneira de levar a um saneamento no sentido sério, de um saneamento do STF, é através da pressão do povo junto ao Senado para que estudem essa questão dos impeachments que estão ali requeridos. Conversamos com o jurista Modesto Carvalhosa. Muito obrigado pela sua participação aqui na cobertura especial da Jovem Pan dessa manifestação. Tá bom, um abraço a vocês todos. Obrigado. Um abraço.